Olá, sou a psicóloga Adriana Poteschi e o tema de hoje é um tema que dói para quem perdeu alguém ou alguém que está numa doença muito grave, que corre esse risco de morte. É o tema luto. Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra suíço-americana, já no século passado, ela já em seu livro sobre a morte e o morrer, coloca 5 fases do luto, onde é muito provável que todos nós nos encaixemos nestas fases. É importante salientar que nessa sequência de vídeo faremos de uma forma parecendo linear, mas não necessariamente todos passam por todas as fases ou passam nessa forma linear. Existe às vezes essa alteração dessas fases, dessas 5 fases do luto. Mas a primeira que eu vou colocar é a negação. E essa é uma das mais comuns. Prestem atenção quando alguém dá uma notícia, por exemplo, de um artista, de alguém famoso que morreu. A primeira reação nossa não é assim: não acredito. Sério? Não pode ser verdade? Será que não é fake? Então é uma reação meio que natural de defesa nossa diante de algo que nos desinstala. Afinal, a morte nos desinstala, sim, faz com que pensemos sobre a nossa vida também. Nessa fase de negação, vamos pensar então num paciente terminal. É forte porque o paciente que tenha a doença pode sim entrar nesse processo de não vou morrer, eu vou me curar, ou seja, toda a equipe médica está vendo a situação terminal daquele paciente e às vezes aquele paciente se agarra assim numa fé que jamais vamos tirar essa fé, né? Mas ao mesmo tempo ele não quer ver a própria morte, entrando então nessa negação. O equilíbrio é tão bonito. Eu perdi meu pai há 1 ano e pouco atrás de câncer, então ele viveu toda a fase terminal. Nunca meu pai perdeu a fé, em nenhum momento, até o último dia. Mas ao mesmo tempo, ele conversava comigo que era uma das únicas pessoas da família que ele tinha essa liberdade para falar de morte. Ele falava comigo então sobre o enterro, sobre o cemitério, e isso foi um momento tão rico, tanto para mim quanto para ele. Então aí vai uma dica para vocês que acompanham parentes em doenças graves, em doenças terminais. Quem é aquele parente que vai ter essa liberdade de conseguir falar sobre a morte? Mesmo sem perder a fé, mesmo sem tirar a esperança. Esse equilíbrio é muito lindo. Repito que foi um momento muito precioso na minha vida e na vida de meu pai. E quando a gente tem a negação por aquela pessoa que morreu, né? Então, esse processo de negação pode fazer com que você entre num processo meio parecendo até neurótico, porque eu não estou assumindo que aquela pessoa querida morreu. E nós entendemos esse desespero, uma querida amiga que perdeu uma filha por suicídio, né? Uma morte que ainda é mais difícil de assimilar. Ela disse que numa visita ao cemitério, onde estavam reformando uma parte do túmulo, ela tinha vontade de desenterrar a filha, né? Com aquele desejo de abraçar aquela filha novamente. Então, ali não há assimilação, a aceitação que ali nós não temos mais uma filha, né? Nós temos restos mortais. Bom, diante de uma situação de negação, me vem também uma pessoa de Curitiba, uma mãe de Curitiba, né? Que infelizmente estava na janela do prédio, vendo o filho voltar da escola, e ele infelizmente foi atropelado. Então ela viu a morte do filho. Essa curitibana, ela não desmanchou o quarto do filho. Então a jaqueta ficou ali jogada, o tênis que ele usou no dia anterior estava ali no meio. Então isso é uma negação, né? E a minha sugestão, queridos, eu sei o quanto é doído, é tirar as roupas de quem faleceu, não é? Doar, enfim. Façam isso nos primeiros dias. A primeira semana é um processo de elaboração muito bonito. Existe no rito então católico a missa de 7º dia. Nesse período, nesses primeiros dias, as pessoas estão muito próximas, estão solidárias. Então, sim, é um momento em que a gente pode chorar, pedir ajuda para os amigos. E sim, é muito difícil quando meu afilhadinho de 2 aninhos faleceu, né? Por conta de um erro médico. Então, ali eu fui convidada, né, pela minha comadre para separar as roupinhas. E a gente se emociona, porque eu lembro que eu separei uma roupinha e deixei guardada, tenho na minha casa até hoje,
já há muitos anos. Então sim, vocês podem fazer isso, né? Separar aquelas coisas naquela caixa especial, que de vez em quando você vai olhar, e eu me alegro quando eu lembro do William, meu afilhadinho, né? Vestido com aquela roupinha. Então sim, que sejam os momentos de alegria, das memórias muito positivas. Então nós não vamos jogar fora tudo, vamos escolher aquilo que é mais especial. E para encerrar, e quanto assunto, né? Essa negação, nós poderíamos tratar ainda muitos detalhes sobre essa negação, mas assim, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a tanatóloga Vilma Torres, e ao entrevistar ela, imagina, mestrado, doutorado, tudo sobre a morte, a pesquisa dela de vida era estudar sobre a morte. E uma das minhas perguntas a ela é: falar tanto sobre a morte, escrever, pensar na morte o dia inteiro, não te prejudica na tua vida? E ela disse: não, muito pelo contrário, quanto mais estudo a morte, mais eu aprendo a viver, porque a morte é o contraponto da vida. Então que a gente possa sim crescer, aprender, se tornar ainda mais humano com as perdas que sim, que doem tanto.